Olá, meninas e meninas. Vamos dar continuidade à nossa correção, tá? Paramos na página 23, questão 42, que diz o seguinte: os termos destacados nas frases a seguir podem ser substituídos ou eliminados em uma delas. Reescreva-as e faça os ajustes necessários. Então tem: você precisa levar RG, CPF e comprovante de residência para adotar. Você precisa assinar um termo de adoção responsável. Na reescrita, vamos deixar assim, ó. Continua o você, que é a referência, né? Você precisa levar RG e CPF e comprovante de residência para adotar. E precisa, foi o que eu fiz aí, eu tirei o ponto segmento, substituí pela conjunção i, né? Coloquei o meu verbo na terceira pessoa, porque está relacionado a você. Precisa assinar um termo de adoção responsável. Então, é isso aí. Na página 24, na segunda é a seguinte: o veterinário da rede de proteção animal faz plantão aos sábados e domingos. O veterinário da rede de proteção animal vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Como ficou? Ficou assim: o veterinário, aqui está em azul, tá, gente? Da rede de proteção animal faz plantão aos sábados e domingos. Tirei o ponto segmento, substituí pela conjunção i, que é a adição, né? E vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Porque vai, está na terceira pessoa, está relacionado a ele. Na 43, na questão 43, está o pedinte. O seguinte: leia as frases a seguir e reescreva-as, substituindo a expressão a organização por um pronome pessoal do caso reto. Aí fica: a organização abre inclusive aos sábados e domingos. Essa primeira organização fica, tá? Porque eu tenho que ter uma referência. A que vai sair, vai ser substituída pelo pronome, e a segunda colocação do termo a organização. Então, a organização dispõe um veterinário da rede de proteção animal aos sábados e domingos para esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Como ficou aqui? A organização abre, inclusive aos sábados e domingos, ponto. Ela dispõe de um veterinário da rede de proteção, ela quem? A organização, ok? Animal aos sábados e domingos para esclarecer dúvidas e orientar os interessados, ok? Então fica desse jeito. Próxima questão. Leia com atenção as frases e responda as questões a seguir. Vamos ler as frases? Primeira frase: cachorros e gatos estão na lista de espera por um lar. Segunda: quem quiser adotar cachorros e gatos pode procurar o Centro de Referência para Animais em Situação de Riscos. Letra A: que pronome pode substituir a expressão cachorros e gatos na oração 2? Em questão 44, letra A. Então, cachorros e gatos estão na lista de espera por um lar. Quem quiser adotá-los pode procurar o Centro de Referência para Animais. Então, eu tenho o pronome aí depois do verbo, tá bom? Que for depois do verbo. Letra B: reescreva a sua resposta para a alternativa anterior, substituindo gatos por gatas. Então, vai ficar: cachorros e gatas estão na lista de espera por um lar. Quem quiser adotá-los pode procurar o Centro de Referência para Animais. Professora,
não houve nenhuma modificação. Continuou, né, com Lois, depois do verbo. É porque eu tenho um núcleo feminino e um núcleo masculino. E então, deixa eu ver aqui, cadê a resposta? Quem quiser adotá-los, cachorros e gatos. Então, eu posso generalizar, né? A mesma coisa eu chegar aqui na sala. As alunas do 7º, não tem só alunas, tem alunos. Então, na verdade, eu falo, né? Os alunos, que aí engloba tanto os meninos quanto as meninas, tá bem? Na letra C, tem o seguinte: na reescrita, que pronome você empregou na frase 2 e por quê? Né? Aí eu coloquei, continuaria sendo empregado os, né? Pronome oblíquo, que é o pronome que se refere a 2 ou mais substantivos de gêneros diferentes, flexiona-se no plural masculino. Eu dei essa explicação com os exemplos dos alunos do 7º ano, tá? Letra D. O termo cachorros e gatos refere-se de quem se fala, ok? Refere-se de quem se fala. Na questão 45, tá assim: a rede de proteção lançou uma campanha permanente de adoção de animais. A campanha permanente visa complementar as feiras bimestrais de adoção. Por que seria inadequado substituir campanha permanente por um pronome do caso reto? Aí eu coloquei, né? Porque o texto ficaria ambíguo. Não saberíamos identificar se quem visa complementar as feiras bimestrais de adoção é a rede de proteção ou a campanha permanente. Que é o sentido ambíguo? É um sentido, mais de um sentido, quando a gente fica em dúvida, tá? Isso que fala ambiguidade, não me traz uma resposta clara, direta, esclarecedora. Na página 25, leia o texto com atenção sobre Malala, a menina paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por defender o direito das crianças a estudar. Vamos lá. Jovem defensora da paz. Conheça a menina paquistanesa premiada por defender o direito das crianças a estudar. Estudar é muito importante para o nosso futuro. No Brasil, apesar de muitas crianças ainda estarem fora da escola, todas elas têm assegurado pela Constituição o direito de estudar. Mas sabia que existem lugares que isso não acontece? Alguns anos atrás, por exemplo, as meninas de algumas partes do Paquistão, um país da Ásia, foram proibidos de ir à escola. Que absurdo! Isso aconteceu porque o lugar era controlado por um grupo religioso muito radical, chamado Talibã, que controlava tudo na vida dos habitantes, em especial das mulheres. Foi quando uma menina chamada Malala Yousafzai se destacou como um símbolo da luta por liberdade. Sua atuação foi tão importante que valeu o Prêmio Nobel da Paz de 2014 e ela se tornou a primeira paquistanesa e a pessoa mais jovem a receber essa premiação, com apenas 17 anos. Vamos conhecer melhor a história dela? Quando tinha 15 anos, Malala começou a escrever um blog chamado Diário de uma estudante paquistanesa. Nele, a menina denunciava a pouca liberdade e as dificuldades enfrentadas em seu país sob domínio do Talibã e defendia a educação das crianças. Ela chamou atenção. Foi entrevistada por emissoras de televisão e jornais. Foi estrela de um documentário e até indicada ao Prêmio Internacional da Paz da Infância em 2011. Mas a luta da menina também atraiu o ódio do Talibã, tanto que tentaram calar sua boca.
Quando voltava da escola, em outubro de 2012, Malala foi baleada na cabeça por representantes do grupo. Que horror! Mas pôde ficar tranquilo, pois ela sobreviveu ao ataque e não desistiu. 9 meses depois, após várias cirurgias, Malala discursou na Assembleia de Jovens da Organização das Nações Unidas e voltou a defender a educação e a condenar o terrorismo. Hoje ela vive na Inglaterra, de onde continua sua atuação. Precisou sair do próprio país. Garcia Marcelo, jovem defensora da paz, disponível aí tem Jovem Defensora da Paz, acessado, em 3 de outubro de 2017. Qual é o tema e a quem se destina, Na verdade, o texto conta brevemente a história de Malala, que é uma menina paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por defender o direito das crianças a estudar. Esse texto está destinado a todas aquelas pessoas que se interessam pela história de Malala ou que podem se interessar pela história de uma menina, gente, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ok? Questão 47. No primeiro parágrafo, conhecemos uma diferença entre a educação dos jovens do Brasil e a do Paquistão. Que diferença é essa? A diferença é que, enquanto no Brasil a educação é direito de todos os cidadãos, no Paquistão, alguns anos atrás, as meninas foram proibidas de ir à escola. Que pena, Na página 26, a que se refere o pronome pessoal do caso reto, destacado na frase a seguir, e qual a sua função? Vamos lá. No Brasil, apesar de muitas crianças ainda estarem fora da escola, todas elas têm assegurado pela Constituição o direito de estudar. Na verdade, essa resposta, gente, nos traz o quê? Nos diz que o pronome pessoal do caso reto, que é elas, está se referindo às crianças e tem função de sujeito da oração, tá? Questão 49. Qual é a classe gramatical dos termos destacados a seguir? Primeira oração. Foi quando a menina chamada Malala se destacou como símbolo da luta por liberdade. Segunda, ela se tornou a primeira paquistanesa e a pessoa mais jovem a receber essa premiação, com apenas 17 anos. Então, eu tenho nas duas colocações aí, pronome oblíquo. Tanto o si primeiro, o primeiro si, quanto o segundo, tá? Pronome oblíquo. Questão 50. Identifique os pronomes possessivos nas frases. Sua atuação foi tão importante que valeu o Prêmio Nobel da Paz de 2014. Nele, a menina denunciava a pouca liberdade e as dificuldades enfrentadas em seu país. Na primeira oração, eu tenho sua. E na segunda, seu. Questão 51. Os pronomes possessivos empregados nas frases da questão anterior indicam posse. Se é pronome possessivo, galera, ele vai indicar posse. Letra 52, no questão 52. Sobre os pronomes destacados nas frases, responda às questões. Vamos lá. Precisamos enxergar o potencial dos adolescentes do mundo inteiro, ouvindo suas vozes, garantindo que exerça a sua cidadania. Letra A. A que os pronomes se referem? Eles se referem às vezes, às vozes e à cidadania dos adolescentes, ok? Esses pronomes têm a função de indicar posse. Caso estejam substituídos por os termos
Vozes e cidadanias por relatos e papel. O que acontecerá com os pronomes? Os pronomes serão substituídos por seus e seu, porque devem concordar em gênero e número com a coisa possuída. Questão 53. Leia com atenção e responda. Vamos ler aqui. A premiação da menina paquistanesa e do ativista indiano deve aproximar seus países. Os dois tornam-se independentes da Inglaterra graças aos seus esforços. Ao que se refere o pronome seus na primeira oração? O pronome seus refere-se aos países tanto da menina paquistanesa quanto do ativista indiano. Letra B. A que se refere o pronome seus na segunda oração? O pronome seus se refere aos esforços dos dois países, Índia e Paquistão. Letra C. Caso a expressão seus países seja substituída pelas suas nações, na primeira frase, quais outras alterações deverão ser feitas e por quê? Então, assim, a expressão os dois deve ser substituída pela expressão as duas, pois deve concordar com nações, né? As duas nações. O pronome possessivo seus, na segunda oração, não será alterado, porque o nome ao qual se refere, que é esforços, permanece o mesmo. Então, vamos ver a campanha de bike ao trabalho, tá vendo? De bike ao trabalho. Que tal a sua cidade incentivar as pessoas a usarem e compartilharem o espaço com bicicleta? É possível? Veja as dicas do lado do que sua cidade pode fazer, seja como governo ou ONG, para promover o dia de bike ao trabalho. Então, assim, por que organizar o dia de bike ao trabalho? Melhor a cidade. O uso da bicicleta significa a quantidade de vida em uma cidade mais agradável de se viver. Chama a atenção de o de bike ao trabalho é realizado em vários lugares do mundo. Aproveite para dar visibilidade à bicicleta como meio de transporte. É sustentável. Pedalar não emite poluentes, reduz os congestionamentos e economiza dinheiro do cidadão e da cidade. Embaixo, como você pode fazer na sua cidade? Organize atividades em espaços públicos nesse dia ou em outros espaços para incentivar o uso da bicicleta. Faça uma campanha de comunicação para as empresas de sua cidade aderirem ao movimento. Aproveite nossos materiais que está no dedbiketrabalho.org/como aderir. Busque com o governo da sua cidade a promoção de atividades de incentivo ao uso da bicicleta. Procure a empresa para divulgar as ações da sua cidade. Institua o de bike ao trabalho na sua cidade. Veja nossa carta de apoio ciclista no dedbiketrabalho.org/como aderir. Faça campanhas com as empresas nos principais polos empresariais da cidade. Feche uma pista ou toda a via de avenidas ou ruas que têm potencial de passagem de ciclistas. Aproveite a data para melhorar as condições para ciclistas na cidade, seja com infraestrutura cicloviária ou campanha de educação para motoristas e ciclistas. Então, assim, seja um parceiro multiplicador do de bike ao trabalho no dedbikeaotrabalho.org/como aderir. Então, qual é o objetivo da campanha e a quem ela se destina? Vamos lá. A campanha visa convencer o leitor a promover o dia de bike ao trabalho, certo? Na sua cidade. E é destinada a todas as pessoas que têm condições e vontade de abraçar a causa e promover o dia de bike ao trabalho, ok? Todos aqueles que estiverem interessados por esse dia. Na página 28,
Questão 55. Nas frases a seguir, identifique os pronomes indefinidos, interrogativos, demonstrativos e possessivos, relacionando-as às colunas, tá? Vamos lá. Letra A. Institua o dia de bike ao trabalho na sua cidade. B. Que tal sua cidade incentivar as pessoas a usarem e compartilharem o espaço com a bicicleta? C. Organize as atividades em espaços públicos nesse dia ou em outros espaços para incentivar o uso da bicicleta. E D. Seja um parceiro multiplicador desta campanha. Então, eu tenho a primeira opção, pronome indefinido. Quem é aí o pronome indefinido? Outros, que está na letra C. Na segunda opção, alternativa, eu tenho o pronome interrogativo, que está lá na letra B de bola. Que tal que? Depois, pronome demonstrativo, que está no D de dado. Seja um desta, né? Eu tenho aqui a preposição de, mas o pronome esta. Contrai-se e fica desta. E por último, pronome possessivo, que está na letra A. Sua. Então, tudo certinho, né, gente? Leia as orações e substitua os pronomes possessivos por pronomes indefinidos. Aproveite nossos materiais. Então, fica sugestão, lógico, né? Aproveite aproveite certos materiais. Letra B. Veja nossa carta de apoio ao ciclista. Aí, sugestão. Veja alguma carta de apoio ao ciclista. Ok? 57. Que mudança de sentido você percebeu ao trocar um pronome possessivo por um indefinido? Assim, as frases originais se referiam a materiais e a cartas de apoio. Com o uso dos pronomes indefinidos, a referência é vaga, não é específica. No caso, quando eu usei o pronome possessivo. Não se pode precisar quais são os materiais ou a carta de apoio na questão, porque se eu indefinir, pode ser qualquer uma, gente. Questão 58. Estamos chegando ao fim dessa atividade de 10 páginas. Mais de 10 páginas, na verdade. Leia as frases e indique qual delas há um pronome definido colocado corretamente. Então, eu tenho a letra A, que é: faça uma campanha de comunicação para as empresas de certa cidade aderirem ao movimento. Questão 59. Sobre os pronomes indefinidos destacados nas orações, assinale as alternativas corretas. Vamos lá? Primeira oração. O uso da bicicleta melhora a qualidade de vida de qualquer cidade. Dê visibilidade à bicicleta como meio de transporte de todo cidadão. Então, eu tenho o que aí como resposta? Eu tenho questão 59. A letra A, né? Os pronomes indefinidos referem-se de maneira vaga aos substantivos. E a letra C, que as orações apresentam dados imprecisos sobre a cidade e o cidadão, por serem empregados pronomes indefinidos. Na página 29, leia com atenção as orações e preencha as lacunas abaixo. Vamos lá. Andar de bicicleta é um hábito em alguns lugares do mundo. A bicicleta é um meio de transporte em qualquer cidade. Então, eu tenho os pronomes indefinidos destacados referem-se de maneira vaga aos substantivos lugares, tá? Primeiro preenchimento, lugares, e cidades. Caso esses substantivos sejam substituídos por localidades e país, o pronome alguns sofrerá alterações. Já o pronome qualquer fica invariável. Tá bom? Leia a reportagem sobre Zika e responda. Vamos lá. Mais que Zika. Vou trazer aqui para a luz. Conheça o vírus que está espalhado pelo Brasil, porque ele pode ser perigoso. De alguns tempos para cá, você tem ouvido falar de Zika vírus, microcefalia, Aedes aegypti, epidemia? Bem,
Nos jornais e na televisão não se fala em outra coisa. Está todo mundo assustado com essa nova doença, que já se espalhou por quase todos os estados brasileiros. Gente, o cachorro do vizinho do outro prédio. Perdoem. Mas você não precisa ficar em pânico. Vamos entender do que se trata. A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti é um velho conhecido dos brasileiros por transmitir também a dengue. Como o inseto está presente em quase todo o nosso território, o resultado foi que o Zika vírus, como o da dengue, se espalhou rapidamente. Em 2015, foram registrados oficialmente quase 18 mil casos da doença, mas o número pode ser bem maior. Uma pessoa pode ser infectada pelo Zika vírus e não apresentar nenhum sintoma, mas se os sintomas aparecerem, podem ser parecidos aos de outras viroses, como febre, dor no corpo e na cabeça e manchas avermelhadas na pele. Na maioria dos casos, eles desaparecem em até uma semana. Tudo isso deixou a população em estado de alerta. Os cientistas também, claro, mas muitas equipes no Brasil e no mundo estão trabalhando para entender melhor o Zika vírus. Há estudos sobre ele, sobre como ele se comporta no organismo e sobre como diagnosticar os pacientes e tratá-los, além de esforços para desenvolver uma vacina contra a doença. Aí eu tenho Chagas Catarina, mais que Zika, Ciência Hoje das Crianças, 17 de fevereiro de 2016, disponível, acessado em 2017. Qual é o tema e onde foi veiculado? Gente, o tema explica como o Zika vírus se espalhou no Brasil. E quais são os seus sintomas? Foi veiculado na página da revista Ciência Hoje das Crianças. Qual é a revelação do título com o tema? A relação do título com o tema? A relação do título, né? A autora coloca a palavra Zika com C, que tem o sentido de azar, né? Numa gíria aí do Sudeste. E fazendo um trocadilho com o Zika com K, né? Que é a doença, que é o vírus que causa a doença. Última página. Então, assim, leia as orações e indique que palavras estão relacionadas aos pronomes demonstrativos. Letra A. Está todo mundo assustado com essa nova doença. Então, assim, o pronome demonstrativo essa está relacionada à palavra doença. Tudo isso deixou a população em estado de alerta. Então, o pronome demonstrativo isso relaciona a palavra tudo. Nas frases, os pronomes demonstrativos esses e essas foram empregados com que finalidade? Vamos ver quais são as frases. A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti é um velho conhecido dos brasileiros por transmitir também a dengue. Se os sintomas aparecerem, esses podem ser parecidos com outras viroses. Então, a questão 64 diz o seguinte, nos traz o seguinte. Nas duas frases, os pronomes demonstrativos foram empregados para evitar repetições de palavras, mais especificamente das expressões mosquito Aedes aegypti na oração 1 e sintomas na oração 2. Questão 65. O pronome demonstrativo destacado no trecho a seguir localiza no tempo o fato noticiado. Esse pronome está relacionado ao presente, ao passado ou ao futuro. Vamos lá? O vírus Zika é conhecido pelos cientistas desde 1947. Naquela época, o vírus foi identificado pela primeira vez na África. Então, eu trouxe a palavra naquela é empregada para se referir a um tempo passado que ocorreu muito distante, em 1947. Para finalizar, nas orações, no final de 2014, aparecem os primeiros casos da doença no Brasil. E isso assusta o pronome demonstrativo. Isso, empregado na primeira oração, está retomando uma ideia expressa na primeira oração. Que ideia é essa? Aí eu mostro, né? O pronome demonstrativo isso está se referindo ao fato de que aparecem os primeiros casos da doença
no Brasil. Com isso, nós finalizamos essa atividade sobre coesão referencial, que teve praticamente 15 páginas. Tá? Fiquem com Deus e voltem para a sala de bate-papo.